O homem sábio guarda aquilo que outros imploram para ouvir. Salomão governava por palavras, não porque falasse muito, mas porque quando falava, a lei seguia. Sua vida agora, olhe para ela, não é moldada pelo que você sabe, é moldada pelo que você diz. As palavras que você pronuncia sobre seu futuro, o tom que usa no conflito, o silêncio que quebra quando a paciência teria preservado sua paz. Entenda, a fala não é expressão. A fala é criação. Cada palavra que você diz se torna lei no mundo que você habita. O poder de Salomão não veio de um exército, veio do tempo certo, da disciplina de esperar até que a verdade se revelasse, da força de segurar a língua até que falar trouxesse clareza e não confusão. Isso também você deve dominar se quiser ser senhor do seu próprio domínio. Eu vou te dizer o que os homens não percebem. A maioria de suas batalhas é perdida porque você falou cedo demais. Você negociou antes de entender. Você confessou fraqueza em vez de comandar direção. Você reagiu onde deveria ter permanecido imóvel. Deixe que essa dor te instrua. John D. Rockefeller, um dos maiores construtores de impérios que o mundo já conheceu, era conhecido não por discursos altos, mas pelo silêncio medido. Quando os concorrentes entravam em pânico, ele pausava. Quando rumores surgiam, ele esperava. Ele disse uma vez: a habilidade de lidar com pessoas é uma mercadoria tão comprável quanto açúcar ou café. Mas mais poderoso do que isso, ele praticava a disciplina da língua. Andrew Carnegie também ouvia mais do que falava. Em suas reuniões de mentes brilhantes, muitas vezes permanecia em silêncio por longos períodos, falando apenas quando sua mente havia formado algo que movia a estratégia adiante. Esse silêncio não era passividade, era o refinamento da lei interna. Eu te digo agora, se você quer domínio sobre resultados, deve primeiro dominar a contenção. O homem que não pode controlar sua língua não pode construir nada que dure, pois todas as coisas são faladas para se tornarem forma. Sua saúde, seus relacionamentos, suas finanças, seu propósito. A língua indisciplinada é destruidora de nações e sonhos. Você deve criar uma lei sobre sua boca, um código. Não diga nada reativo. Não diga nada sem medida. Não diga nada que enfraqueça seu futuro, mesmo que justo. Fale com o peso de quem sabe que palavras são armas. Você pode usá-las para destruir ou para governar. Cada manhã diga em voz alta: eu falo apenas o que constrói. Minhas palavras são armas de ordem. Eu governo minha língua. Portanto, comando meus resultados. Deixe que isso se torne o mandamento do seu novo eu. Quando estiver tentado a falar por validação, pause. Quando alguém te ofender e você desejar reagir, pause. Quando se sentir incerto e desejar preencher o ar com som, pause. O homem que consegue esperar tem mais poder do que o homem que reage. Deixe-me te mostrar outra coisa. As palavras não apenas governam resultados, elas revelam quem você acredita ser. Quando você diz, eu não posso, ou eu espero, ou eu queria, você expõe sua falta de domínio. Mas quando você diz, eu farei, eu decido, eu me comprometo, você planta a semente da realeza. É por isso que as palavras de Salomão duraram além de sua vida. Elas não eram meras frases. Eram leis eternas, vestidas em parábolas. Ele disse, uma resposta branda afasta a ira, mas uma palavra dura desperta a cólera. Ele ensinou que as palavras devem ser guiadas pela sabedoria, não pela emoção. Faça de sua casa um campo de treinamento. Comece a falar com ordem nas pequenas coisas. Abençoe sua comida. Comande suas manhãs. Corrija sua postura com suas palavras. Construa seu mundo externo, dominando primeiro o ritmo interno de sua língua. Se você deseja construir um império, deve começar com o silêncio. O Império de Salomão não começou com um discurso. Começou com uma oração por sabedoria e um entendimento silencioso da lei. Você também deve criar espaço para o silêncio. Sente-se diariamente sozinho, não peça nada, não diga nada, escute. Ali, a semente do poder começará a crescer.
É no silêncio que você entende quem você é. É na contenção que você começa a perceber os movimentos da lei superior. Homens que não conseguem ficar parados são escravos do caos do mundo. Mas homens que dominam a quietude dobram o mundo à sua lei. Deixe esta parte da sua transformação ficar clara. O poder não pertence ao mais alto-falante, pertence ao mais sábio. E a sabedoria não grita nas ruas, ela sussurra na câmara da alma. Aprenda a ouvi-la. Aprenda a falá-la. Aprenda a esperar até que ela surja dentro de você. Afirme novamente com reverência: eu falo apenas o que constrói. Eu governo meu mundo através da contenção. Minhas palavras não performam, elas comandam. Diga isso novamente até sentir o poder retornar à sua alma. Sua próxima batalha não será vencida por estratégia. Será vencida pela disciplina da língua. Não interrompa a sabedoria que está se formando em você, perseguindo a aprovação dos homens. Fale apenas quando a voz interior confirmar que as palavras são dignas do seu futuro. Vamos agora à próxima parte, onde multiplicaremos o que você está aprendendo, não sozinho, mas com os homens certos, pois a sabedoria compartilhada legalmente se torna poder multiplicado. Parte 5. A sabedoria se multiplica quando compartilhada, mas apenas com os preparados. Você deve entender esta lei se quiser ascender a qualquer estação de poder. A sabedoria não se multiplica no barulho. Multiplica-se na ordem. Multiplica-se em círculos de homens que honram a lei. Busque crescimento e caminhe em reverência. Salomão não compartilhou seus provérbios com tolos. Ele os escreveu para filhos, para buscadores, para aqueles que temiam a Deus e honravam a disciplina. Olhe ao seu redor. Quem cerca sua mente? Quem ouve suas ambições? Quem molda seu pensamento sem dizer uma palavra? Se seu círculo zombar de princípios, brincar com disciplina, temer o silêncio ou perseguir entretenimento, então você não está em um grupo de mestres. Você está em um poço. Charles Schwab não ascendeu por carisma ou genialidade. Ele estava cercado por um círculo de princípios. Serviu sob Carnegie, uma das mentes mais obedientes à lei de sua época. Schwab absorveu a ordem dos métodos de Carnegie, a visão de seu planejamento, a confiança de sua palavra. Ele ascendeu porque multiplicou a sabedoria através da associação. Não existe homem autofeito, existem apenas homens autoalinhados que se cercam de outros alinhados à mesma lei. Se você quer ascender, deve primeiro purgar os tolos. Então deve reunir os sábios. Deve construir seu círculo com intenção. Um homem que honra a lei vale mais do que 100 que se entretêm com mediocridade. Pergunte a si mesmo agora quem são seus 5. Nomeie-os. Você confiaria sua fortuna em suas mãos? Compartilharia suas orações com eles? Levaria seu objetivo principal definido ao conselho deles? Se não, você já sabe o que deve ser feito. Não adie mais. Você não pode se tornar Salomão na companhia de palhaços. Construa uma lei para seu conselho. Uma reunião por semana, uma hora de silêncio, um princípio estudado, uma ação acordada. Isto não é um encontro social. É uma reunião sagrada de mentes. Deixe cada homem falar apenas o que fortalece. Que cada homem seja responsabilizado por sua palavra. Que o padrão seja alto ou que ele se retire. Salomão escreveu: o ferro afia o ferro, assim como um homem afia outro. Isto não é poesia. É metalurgia espiritual. Quando mentes se encontram na verdade, o atrito gera força. Mas se ferro bate em madeira, ambos são danificados. Não leve sabedoria a um tolo. Não desperdice princípio com o passivo. Entenda agora, seu futuro não depende apenas de seu esforço. Depende do ambiente de pensamento. Você sobe não apenas pelo que faz, mas pelo que aqueles ao seu redor permitem que você se torne. Se seus arredores enfraquecem sua disciplina, você decairá, não importa quão nobre seja seu desejo. A lei é exata. Ou você constrói pela lei, ou erode pela influência. Ford teve Edison, eu tive Carnegie. Salomão teve seus escribas. Até Jesus teve 12 homens a quem revelou verdades mais profundas. Isto não é tradição, é estrutura. E sem estrutura, nenhuma sabedoria se multiplica. Você pode ter conhecimento, mas se não for compartilhado com os preparados,
morre com você. Não busque multidões, busque conselhos. Não deseje seguidores, deseje construtores. Reúna aqueles que não buscam aplausos, mas aplicação. Sua vida deve se tornar um forno de princípios. Apenas aqueles que suportam seu calor estão destinados a estar perto. Repita esta lei dentro de si. Eu construo um círculo de homens sábios. O poder se multiplica onde a sabedoria é honrada. Diga novamente, escreva, fale para seu reflexo toda manhã. Isto não é um lema, é um acordo vinculante entre seu destino e sua disciplina. Isto é o motivo pelo qual você deve registrar. Comece hoje. Escreva os nomes dos homens que você deve liberar. Escreva as qualidades dos homens que você deve buscar. Declare sua intenção em voz alta. O universo obedece à clareza, não à confusão. E agora deixe-me adverti-lo, o círculo errado custará anos. A influência errada roubará seu fogo. Alguns homens destroem não com punhos, mas com passividade. Alguns enfraquecem seu objetivo simplesmente por existir perto, sem reverência. Eles drenam você com seu conforto. Eles o ancoram com seus medos. Corte-os agora. Escolha, em vez disso, aqueles que aguçam seu pensamento, que fazem perguntas fortes, que agem em silêncio, que carregam seu próprio peso. Quando 5 homens pensam pela lei, eles constroem um império que nenhuma tempestade pode tocar. Esta parte de sua vida não pode ser opcional. Construa o círculo, proteja o padrão, multiplique a sabedoria. É o caminho de Salomão, é o caminho de Schwab, é o único modo pelo qual um rei é verdadeiramente feito. Está pronto para continuar? Na próxima parte, mostrarei por que todas as riquezas se perdem sem propósito. Como a riqueza sem uma visão que a ancora escorregará pelos seus dedos como pó. Vamos agora à parte 6. Parte 6. Riqueza sem propósito é pobreza disfarçada. Salomão advertiu uma vez sobre um homem que trabalha, que se esforça, que acumula riqueza dia e noite, apenas para deixá-la para outro, alguém que não a conquistou, alguém que não entende seu valor. Por quê? Porque o primeiro homem não tinha visão por trás de seu trabalho. Ele era rico em ouro, mas falido em objetivo. Construiu com suor, mas não com espírito. Ganhou o mundo e perdeu a razão. Isto, meu amigo, é a praga silenciosa do nosso tempo. Homens perseguem moedas, mas esquecem a causa. Constroem empresas sem um motivo mais profundo do que o apetite. E embora contem dinheiro, não conseguem medir o significado. Sua riqueza se torna uma maldição. Seu trabalho se torna escravidão. Porque esqueceram o que Salomão sabia. O propósito precede o lucro. Se suas riquezas não estiverem vinculadas a um objetivo claro e definido, você ou as perderá, ou as usará mal, ou elas o governarão. E quando as riquezas governam um homem, ele se torna um servo com roupas finas. Você pode impressionar outros, mas continuará sendo um estranho para si mesmo. Você pode alimentar sua vaidade, mas morrerá de fome espiritualmente. Henry Ford não construiu apenas automóveis. Ele construiu mobilidade. Ele imaginou um mundo onde o homem comum se movia com dignidade. Seu objetivo não era apenas dinheiro. Era transformação. Esse objetivo direcionou cada fábrica, cada sistema, cada invenção, porque ele via além da moeda para a coroa que ela poderia servir. Agora você deve se perguntar, qual é o propósito por trás da sua busca? Por que você quer riquezas? Para escapar da dor? Para provar algo a outros? Para silenciar suas dúvidas? Nenhuma dessas razões é digna. Nenhuma dessas resistirá à pressão. E nenhuma delas atrairá riqueza duradoura. Seu propósito deve estar ancorado na lei, na contribuição, no princípio. Você deve desejar riqueza não apenas para viver bem, mas para construir bem. Não para consumir, mas para criar. Não para se esconder, mas para expandir. Isso é o que Salomão pediu em sua oração. Não riqueza, mas sabedoria para governar bem. E porque seu propósito era justo, a riqueza o perseguiu. Escreva seu propósito agora, não amanhã. Sua mente não obedecerá a um objetivo não declarado. Escreva seu objetivo principal, definido em uma frase que corte como aço. Que seja tão claro, tão enraizado, na verdade, que seu subconsciente não possa ignorá-lo. Então vá além. Vincule cada objetivo financeiro que você tiver a esse propósito.
Não queira apenas um negócio. Quer um negócio que eleve outros. Não queira apenas terra. Quer terra que se torne santuário. Não queira apenas dinheiro. Quer dinheiro que multiplique a lei na qual você acredita. Entenda, dinheiro não é mau, mas dinheiro sem direção se torna uma arma contra quem o possui. Propósito é a mão que estabiliza a espada. Sem ele, você sangrará por sua própria ambição. E deixe-me falar com coragem agora. Se você não estiver disposto a escrever seu propósito, a declará-lo em voz alta, a repeti-lo diariamente, então você não merece a riqueza que afirma querer. Pois a riqueza é serva dos comprometidos, não dos curiosos. Repita comigo: eu não acumulo riqueza sem direção. O propósito é a fundação da minha fortuna. Que esta linha seja o muro que nenhuma mentira pode atravessar. Que esta lei seja a bússola que nenhuma distração pode abalar. Cada manhã leia seu objetivo. Cada noite revise suas ações. Pergunte: avancei em alinhamento? Avancei meu propósito? Caso contrário, o dia está perdido. Não importa quanto você tenha ganhado. Construa rituais ao redor do seu objetivo. Que seus hábitos reflitam isso. Que sua fala honre isso. Que seu círculo fortaleça isso. Pois o homem que vive sem objetivo, vive sem comando. E o homem que age sem comando, torna-se trabalhador da visão de outro homem. Salomão ensinou: trabalhar sem propósito é semear ao vento. Você pode estar ocupado, mas não está construindo. Pode sentir movimento, mas colherá pó. Sem propósito, sua energia é roubada por cada desejo passageiro. Com propósito, cada ato se torna um tijolo colocado sobre o destino. Se hoje você se sente perdido, confuso, disperso, não é por falta de força, é por falta de objetivo. Objetivo clarifica, objetivo ordena, objetivo transforma fogo em luz. Não peça mais motivação, peça mais alinhamento. Lembre-se, riqueza não é seu problema. Direção é, estratégia não é seu inimigo. Vaguidade é. Há milhões de homens que trabalham duro e ainda se sentem vazios porque nunca responderam a uma pergunta sagrada: por que devo construir? Se sua resposta não acende sua espinha, ainda não é verdadeira. Esta é a lei. Somente o homem com propósito pode carregar o peso do poder. Riqueza não destrói os dignos. Ela revela os despreparados. Sem objetivo, o ouro irá corroê-lo. Com objetivo, ele o elevará. Então diga novamente: eu não acumulo riqueza sem direção. Propósito é a fundação da minha fortuna. Diga até que cada célula do seu corpo obedeça. Diga até que cada ato que você tome flua a partir dele. Diga até que toda a sua vida seja reflexo dessa lei interior. Agora, avancemos. Na próxima parte, você descobrirá como a sabedoria transforma cada perda em instrução. Como até mesmo seus inimigos e fracassos podem se tornar mestres se você pensar como Salomão. Vamos seguir parte 7. Sabedoria transforma inimigos em professores e fracasso em instrução. Se você deseja ascender como Salomão, não deve buscar sabedoria apenas quando a vida está em paz. Deve extrair sabedoria da dor, da provação, da picada do erro. O homem que aprende apenas quando elogiado permanece uma criança. Mas o homem que estuda seus retrocessos torna-se mestre. Esta é a lei do refinamento. Cada fracasso é uma mensagem enviada para forjar sua mente. Salomão não foi grande porque evitou confrontos. Ele foi grande porque julgava com sabedoria em meio a eles. Não se afastava do desconforto. Entrava nele com discernimento. E daí seu nome perdurou. O tolo foge da correção. O sábio a coleta como tesouro. Agora você deve decidir o que seus fracassos significarão. Eles se tornarão lápides ou plantas de projeto. Você enterrará sua ambição sob eles ou construirá sua próxima estratégia sobre a mensagem deles. A maioria dos homens se esconde da derrota, mas você deve tornar-se o homem que a caça e esgota sua sabedoria. Deixe-me contar sobre Abraham Lincoln. Ele fracassou nos negócios, perdeu eleições, sofreu depressão, foi zombado, opositor incompreendido. Mas ele registrou seus retrocessos, estudou-os e aprendeu mais rápido do que suas perdas poderiam destruí-lo. Ele não foi apenas resiliente,
Foi inteligente na derrota. Ele escolheu sabedoria em vez de amargura. O princípio é este: um homem que aprende mais rápido do que perde não pode ser detido. Deixe o mundo se opor a você. Deixe outros mentirem, traírem, zombarem, que os atrasos caiam pesados. Mas se você transmutar cada golpe em compreensão, se levantará com mais poder do que qualquer homem que nunca tenha lutado. Como transmutar o fracasso em combustível? Primeiro você deve registrar. Mantenha um livro de erros. Escreva o que aconteceu, como aconteceu e qual pensamento, crença ou hábito permitiu que acontecesse. Isso não é fraqueza, isso é guerra. Você deve tornar-se o general da sua mente, e generais mantêm registros. Segundo, extraia a lei. Por trás de cada fracasso há um princípio quebrado. Pergunte: qual lei eu violei? Ignorei a disciplina? Confiei no conselho errado? Falei sem objetivo? Me afastei do meu propósito? Encontre o fio. Corte-o do seu pensamento. Substitua-o por comando. Terceiro, reescreva seu comportamento imediatamente. Você não se cura apenas entendendo. Cura-se pela ação corretiva. Declare seu novo comando em voz alta. Vincule-o ao seu objetivo. Que cada retrocesso se torne uma pedra sob sua escada. Não há vergonha em cair, apenas em não usar a queda. E finalmente revise semanalmente. A sabedoria não deve ser lembrada, deve ser ensaiada. A cada 7 dias, abra seu livro. Leia suas lições. Lembre-se das leis que escreveu. Disciplina não vem da dor, mas da resposta organizada à dor. Diga agora e acredite: o fracasso alimenta minha sabedoria. Nenhum inimigo pode deter um homem que aprende mais rápido do que perde. Estas não são palavras suaves. São armas da realeza interior. São as palavras que Salomão teria dito antes do julgamento. São as palavras pelas quais Lincoln viveu quando caminhava sozinho. Compreenda, seu inimigo não é o homem que se opõe a você. Seu inimigo é a parte de você que ainda se recusa a aprender. Você não é fraco porque luta. Você é fraco porque repete sem correção. Isso termina agora. Não busque vingança. Busque refinamento. Não perca tempo provando que os outros estão errados. Prove que seu novo comando está certo. Quando um homem realmente aprende com a perda, torna-se perigoso. Age sem desculpas. Fala sem repetição. Age sem hesitação. Até aqueles que o odeiam tornam-se seus mestres. Até aqueles que traíram tornam-se seus espelhos. Pois o sábio diz: você me mostrou onde estava cego, e por isso agora estou armado. Isso não é poético, é poder prático. Agora você deve praticá-lo. Comece hoje. Escreva sua perda mais recente. Escreva a lei que ignorou. Escreva a nova lei que agora segue. Declare-a em voz alta. Repita-a de manhã. Meça suas ações contra ela todas as noites. Assim pensava Salomão. Assim governava Lincoln. Assim você se eleva. Não há dor desperdiçada na vida de um sábio. Cada cicatriz torna-se escritura. Cada inimigo torna-se sermão. Cada atraso torna-se projeto. Mas apenas se você escolher que assim seja. Concorde agora com sua mente. O fracasso alimenta minha sabedoria. Não posso ser derrotado, apenas educado. Um reino sem disciplina colapsa. Uma mente sem lei vagueia. O Império de Salomão não foi construído sobre o caos. Não foi sustentado por carisma ou força. Foi sustentado pela ordem, pela disciplina sob a lei divina. Sua corte não governava pela paixão, governava pela estrutura. Seu nome perdurou não porque era esperto, mas porque sua vida seguia um padrão inabalável. Compreenda este princípio: poder sem lei desmorona. Talento sem estrutura apodrece. Paixão sem princípio se trai a si mesma. Muitos homens têm visão. Poucos constroem sistemas para protegê-la. Muitos começam em fogo. Poucos permanecem no ritmo. O verdadeiro rei não é aquele que inspira multidões. É aquele que domina seus dias. O mesmo vale para sua vida. Sua casa é seu reino. Seu calendário é sua corte. Sua manhã é seu trono. E se você não os governa, eles o trairão. As paredes de um reino não se constroem uma vez. Elas são mantidas diariamente. E cada hábito é uma pedra ou uma fissura. Deixe-me perguntar, você tem leis para si mesmo ou se move de acordo com o humor? Você se levanta com intenção ou adia porque não está no clima?
Você escreve sua visão diariamente ou a esquece na névoa das distrações? O homem que espera pela disciplina nunca a terá. O homem que escreve sua lei e a vive torna-se imparável. Salomão sustentava a ordem espiritual e civil. Ele julgava com clareza, preservava a paz com a lei. E a mesma verdade se aplica a você. Sem disciplina pessoal, sua riqueza desaparecerá. Sem estrutura, sua criatividade se dispersará. Sem ordem, seu poder vazará por todos os cantos de sua vida. Observe como Thomas Edison vivia. Ele não apenas experimentava, ele programava invenção. Suas descobertas não surgiam no caos, mas na rotina. Ele aparecia em seu laboratório diariamente. Dormia pouco, mas consistentemente. Seus assistentes trabalhavam em turnos. Por quê? Porque ele compreendia. Milagres nascem do método. A lei em ação cria poder na execução. Andrew Carnegie também. Ele não apenas contratava trabalhadores. Ele desenhava sistemas, treinava mentes, escalava a ordem. Seu império de aço não era sustentado pelo esforço. Era sustentado por leis que multiplicavam valor sem esgotar homens. Ele disse uma vez: coloque todos os ovos em uma cesta e depois observe essa cesta. Isso não é imprudência. É lei e foco. O que isso significa para você? Significa que você deve parar de improvisar sua grandeza. Deve parar de esperar que a motivação surja. Deve construir lei. Lei sagrada diária, inquebrável, que governa como você fala, como se levanta, como trabalha, como descansa e como responde à resistência. Deixe-me instruí-lo agora. Escreva estas leis. Lei do despertar. A que horas o rei acorda? Isso não é debatível. O trono espera. O mundo responde ao homem que domina amanhã. Lei da direção. Antes que o sol toque sua pele, declare seu objetivo principal definido em voz alta. Fale com poder. Você não está esperando clareza, você está a comandando. Lei do trabalho. Defina seu padrão de produção. Não esforço, execução. Quantas páginas? Quantas chamadas? Quantos problemas resolvidos? Não é sobre ocupação, é sobre domínio. Se você não mede, não comanda. Lei do pensamento. Não permita que todo pensamento entre em seus portões. Proteja sua atenção. Se o pensamento gera medo, alimente-o de vazio. Se gera confusão, questione. Se contradiz seu propósito, substitua-o. Você não é seus pensamentos. Você é o governante deles. Lei da reflexão. Ao final do dia, sente-se em silêncio. Audite sua lei. Onde você obedeceu? Onde derivou? Escreva, aprenda. Declare novas instruções para o amanhã. Um rei não dorme sem saber como governou. Repita agora: ordem constrói poder. Eu sustento a lei interior antes de expandir o domínio exterior. Diga devagar. Deixe penetrar nas paredes da sua mente. Você é o arquiteto. Você é o juiz. Você é o executivo da lei interior. Compreenda a consequência de ignorar isto. Um homem sem lei torna-se servo de cada impulso. Suas manhãs são desperdiçadas. Seu poder vaza por indecisão. Seus pensamentos tornam-se neblina. Seus resultados dependem da sorte. E por mais talentoso que seja, não pode ser confiável com domínio, porque nenhum reino se sustenta sem lei. Salomão sabia disso. Ele a aplicava. E você deve fazer o mesmo. Não uma vez, mas diariamente. Disciplina não é sentimento, é estrutura. É um templo construído de atos repetidos, de obediência a um padrão escrito. Se sua vida parece fora de controle, não são suas circunstâncias. É sua falta de lei. Agora você deve se tornar sagrado sobre sua estrutura. Defenda-a. Não permita que ninguém a despreze. Não permita que a fadiga a quebre. Se está escrito, deve ser vivido. Se é falado, deve ser executado. Pois a mente com lei é uma fortaleza, e o mundo se curva ao homem que governa a si mesmo com precisão. Que isso seja seu pacto. Não mais vou derivar. Não mais dependerei da emoção. Eu escrevo minha lei. Eu vivo minha lei. Eu me elevo pela lei. E nada abalará o homem que nela se mantém. Conclusão final. Salomão, dentro de você, o poder de Salomão não está enterrado no passado. Ele está esperando dentro de você. Você ouviu a lei. Você caminhou com reis. Você viu o que tornou Salomão grande.
Não seu palácio, não seu tesouro, não suas vestes, mas sua mente alinhada com a ordem divina, e agora é a sua vez. Porque de que adianta a verdade, se ela não se torna carne em seus hábitos? Que poder tem a sabedoria se permanece teoria e não transformação? Este mundo não pertence aos mais barulhentos, não pertence aos impulsivos, não pertence ao trapaceiro inteligente. Ele pertence ao homem que governa a si mesmo e administra esse governo pela lei inalterável. Ao homem que honra o entendimento antes da opinião, que fala menos e constrói mais, que busca primeiro a ordem invisível e depois comanda o mundo visível. O segredo de Salomão não está preso nas Escrituras. Ele está codificado na lei. E todo homem, independentemente de seu começo, pode participar dele, porque a lei divina não faz distinção de pessoas. Não se importa com seu nome, sua história, seus sentimentos, seus títulos. Ela responde somente à obediência. Agora, você possui os princípios. Repita estas verdades em voz alta, não como performance, mas como instrução para sua mente, como selo sobre seu espírito. Eu vivo pela sabedoria dos reis. Eu obedeço à lei e comando riqueza. O reino que construo começa dentro de mim. O que foi ensinado até aqui não são lições isoladas. Entendimento, riqueza. Pensamentos devem ser governados antes de cidades. Silêncio pode ser mais poderoso que exércitos. Sabedoria compartilhada com os preparados multiplica poder. Riqueza sem propósito se dissolve. Fracasso é instrução. Disciplina sem lei interna colapsa. Reverência é a raiz de todo verdadeiro poder. Esses não são princípios separados. Eles formam um sistema de lei. Não são pó antigo. Eles são estrutura eterna. E essa estrutura espera dentro de você. Sim, você. Não importa quão perdido, pobre, inconsistente ou duvidoso tenha sido. Hoje você recomeça não como mendigo de riqueza, mas como construtor de lei. Pergunta: por onde começo? Resposta: escreva seu objetivo principal definido, seu propósito, seu trono, sua visão. Então construa a lei ao redor dele. Lei do despertar, lei do pensamento, lei da fala, lei da decisão, lei da ação. Essas se tornam suas guardas, suas muralhas, sua paz. Salomão não vagou para a grandeza. Ele a construiu por lei. Agora você também deve. Construa seu objetivo com entendimento. Fortaleça seus pensamentos com clareza. Proteja suas palavras com intenção. Multiplique sua influência com disciplina. Obedeça à fonte com reverência. Então, levante-se. Não volte ao eu fraco que buscava resultados sem estrutura, que buscava aplauso em vez de princípio, que vagava por não escolher a lei. Esse homem morreu. Ele existiu apenas para mostrar a você quem você não é. Agora, você se ergue. Repita com respiração e ousadia. Eu vivo pela sabedoria dos reis. Eu obedeço à lei e comando riqueza. O reino que construo começa dentro de mim. O silêncio que se segue não é vazio. É espaço para instrução. Um rei ouve mais do que fala. E seu próximo comando não é ouvir mais discursos. É: escreva sua lei. Fale-a diariamente. Haja por ela a cada hora. Governe até que o mundo não tenha escolha senão refletir seu domínio interno. Você não precisa de mais opiniões. Você precisa de lei. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de entendimento. Você não precisa de mais aprovação. Você precisa de alinhamento. Estes são os tesouros que Salomão possuía. Agora são seus. Tome-os, escreva-os, fale-os, viva-os e ande como um homem ensinado pelos reis. Se você sente o poder das palavras e da sabedoria penetrando sua mente, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma chave para dominar seu destino. Curta, compartilhe e faça parte daqueles que escolhem a ordem sobre o caos. Não seja apenas espectador do poder, torne-se o arquiteto do seu próprio império. Lembre-se, riqueza sem propósito é ilusão. Palavras sem controle são armas, e a verdadeira força nasce da obediência à lei. O mundo se curva ao homem que governa a si mesmo.
Você ouviu as lições de reis, construtores e visionários. Agora, o próximo passo é seu. Silêncio, disciplina e reverência serão seus aliados. Caminhe na sombra do conhecimento e deixe que a luz do domínio interior ilumine cada ação. Até o próximo despertar.